teve fim, teve decisão final na revisão da vida toda hoje? Não teve mais uma vez, o que deixa a gente indignado. Então, revisão da vida toda, eu vou passar para vocês aqui o resumo do julgamento de hoje, tá? Da sessão de hoje, 30 de novembro de 2022, conforme eu prometi. Sempre informações atualizadas aqui sobre a revisão da vida toda. Tá aqui, STF adia nova decisão sobre a revisão da vida toda. Veja o que pode mudar. Pessoal, a gente assistiu o julgamento inteirinho aqui e eu vou trazer para vocês aqui o resumo rápido do que aconteceu. Quem votou a favor, quem votou contra, quem votou, quem não votou. Então tá aqui, ó. O STF adiou o julgamento da revisão da vida toda do INSS para esta quinta-feira. Vou dizer uma coisa para vocês. Não está no calendário ainda, no momento da gravação desse vídeo, no calendário de amanhã, 1º de dezembro, ainda não tem a revisão da vida toda, tá? A presidente da sessão terminou dizendo, amanhã a gente dá continuidade, mas ainda não está no calendário oficial. Então eu estou passando essa informação para vocês, porque assisti ao julgamento. Nessa quarta-feira, dia 30, em sessão no STF, foram ouvidos representantes do INSS, que busca a rejeição da revisão da vida toda, e das entidades que defendem os direitos dos segurados que buscam a aprovação. Lembrando que Paulo Guedes mais uma vez se reuniu com a ministra Carmen Lúcia, tentando mais uma vez ludibriar e tentar passar números errados, né, superestimados, para tentar aí causar uma sensibilização aí no grupo, né, no grupo de ministros. Mas vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também fez argumentação em favor dos segurados. Ponto positivo aqui. Agora o ponto negativo. Votou politicamente. Quem que é esse? Cássio Nunes Marques. Votou politicamente e contra os aposentados. A gente já esperava? Já, mas o voto dele foi feio, tá, pessoal? Nessa quarta-feira, votou apenas o ministro Cássio Nunes Marques, que havia pedido destaque, ou seja, ele já tinha atrasado esse processo, já, talvez a pedido do governo, a pedido de Paulo Guedes, por conta dessa questão da economia, o que é péssimo você ver a influência política impedindo um direito ali que é praticamente líquido e certo. A gente já viu o que quer dizer essa revisão. Então, pedido de destaque na ação de julgamento realizado no ano passado. Então, desde o ano passado ele travou essa ação. E o seu voto foi favorável ao INSS. Pessoal, o voto dele foi só baseado aí na superestimação dos valores que o governo colocou. 360 bilhões de despesa e tal, ele sequer checou se isso era correto ou não, que haveria um colapso econômico, enfim, que a inflação iria subir, enfim, um voto totalmente político, se ateve muito pouco às questões realmente técnicas e de direito. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, o Instagram dele. Acho que vale a pena, sem qualquer agressão, sem nada, mas vocês poderiam deixar um recadinho lá para eles, né? Que o STF é para decidir questões constitucionais e não questões políticas, se o país tem condições ou não. A defesa dos aposentados e pensionistas fez uma argumentação muito boa, inclusive colocou lá uma das advogadas que há custeio, ou seja, há dinheiro para pagar essa revisão da vida toda. Afinal, a gente está pedindo para incluir uma contribuição que a gente já fez. Então, se houve contribuição, tá lá, o cara fez a contribuição, a contrapartida. Então, argumentou muito bem nesse sentido. E eu vou deixar aqui mais uma vez para vocês, Nunes Marques Cássio, com K, tá? Nunes Marcos Cássio, com K, @ Nunes Márcio Cássio, com K. Entra lá, deixa um recadinho para ele, acho que vale a pena, sem agredir, tá, pessoal? Sem agredir, só deixa um recadinho para ele, mas lembra que o STF não é para ser político. O STF é para decidir questões constitucionais e que ele está mexendo com o direito de muita gente, a oportunidade de muita gente aí ter uma renda superior e que está lutando aí há 20 anos por isso. Desculpa a minha indignação, mas realmente esse julgamento está me tirando do sério pela enrolação. E ele demorou no voto dele, pessoal. Demorou, até que teve que encerrar. Só ele votou por conta que o tempo acabou. Nessa tarde, representantes também do INSS e dos segurados argumentaram diante dos ministros. Um dos principais argumentos do INSS para que a revisão da vida toda não fosse aprovada foi a questão do impacto econômico.
tá? Que a gente já falou aqui que está superestimado e que é um absurdo. Abre aspas, levando-se em consideração apenas os benefícios previdenciários ativos, estima-se um custo mensal a ser suportado pela Previdência que totalizaria cerca de 2 bilhões mensais. Mentira! Quanto aos pagamentos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, teríamos um montante aproximado de 120 bilhões de pagamento imediato. Também é mentira e foi claramente desmentido ali pela defesa dos aposentados e pensionistas. Continuou o INSS aqui, disse o seguinte: se projetarmos uma expectativa de vida média dos beneficiários com benefícios ativos, em 15 anos ter-se-ia a estimativa de 360 bilhões de reais, defendeu o procurador-geral Miguel Cabreira Cauã, que fez a sustentação oral do INSS. Aqui ele está fazendo o trabalho dele, tá? Diferentemente do ministro. Porém, está com dados superestimados. Isso é errado também. Isso é desleal com os aposentados e pensionistas. Além do impacto econômico, Cauã alegou que, caso o STF aprove a revisão da vida toda, há expectativa de 52 milhões de novos pedidos de revisão, aumentando a fila do INSS e gerando um verdadeiro colapso no atendimento. Isso é mentira também, pessoal. Não chega nada próximo disso. Cerca de 10% das pessoas que têm direito à revisão da vida toda vão ter algum ganho com isso. Então a pessoa pode ter direito, mas pode não ter ganho ou um ganho muito ínfimo. Cerca de 10, 11% apenas já foi feito essa estimativa. Então é um grupo muito pequeno que inclusive Nunes Marques falou, né, se contradisse um período ali em que ele estava fazendo o voto dele. Ele disse é uma revisão de exceção e ao mesmo tempo dizendo que todo mundo teria direito, né? Se contradisse porque está mentindo. O argumento do INSS foi rebatido pelos advogados presentes que defenderam a aprovação da revisão da vida toda. Abre aspas, se nós ficarmos o tempo todo só olhando para o orçamento da despesa e receita, infelizmente o sistema vai ruir, afirmou Diego Monteiro Cheruli, advogado do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e foi muito bem na sua sustentação oral. A maioria esmagadora dos segurados não tem direito a essa revisão e o aumento não é tão exponencial como se diz, argumentou Diego Cheruli. O advogado João Osvaldo Badari Rodrigues, muito conhecido no direito previdenciário, que falou em nome do Instituto de Estudos Previdenciários, questionou os cálculos do INSS, afirmando que os valores bilionários estão equivocados e foram inflados pelo Instituto. Para ele, o valor de 360 bilhões foi midiático. Revisão da vida toda é para exceção, é para um número restrito de pessoas. Aqui, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu entrei na pauta de amanhã, dia 1º/12, para ver se já constava aqui a revisão da vida toda. Não aparece ainda e o que assusta é que tem um monte de processos a serem julgados. Hoje só foram 3, por exemplo, e a revisão da vida toda não teve tempo de acabar. Então me preocupa, se não for o primeiro processo aqui, a gente vai ficar atualizando e trazendo para vocês. Se não for o primeiro processo aqui, vai ficar esperando por mais um tempo. Quero lembrar vocês aqui também, ó, agenda da ministra Carmen Lúcia, audiência com o ministro da Economia Paulo Guedes e com Bruno Bianco, que é da AGU. Pessoal, o governo está investindo pesado para que essa revisão não passe. Eu tenho ótimas expectativas que ela vá passar, mas que o governo está ganhando cada minuto para empurrar isso para frente, para tentar impedir, para tentar virar um voto sequer, que já consegue aí impedir a revisão da vida toda, tá. Inclusive essa questão de jogar valores estratosféricos lá, pode ser que gere aí um pedido para recálculo, para apresentar isso, apesar que, vamos voltar, a gente está discutindo valores, sendo que não era para discutir o direito. Tem direito ou não tem direito? Se vai ter como pagar depois é outra coisa. Então, enfim, desculpa o tom que eu estou trazendo aqui hoje, essa revisão, tinha muita expectativa que ela saísse hoje, mas assim, o voto do ministro Nunes Marques foi realmente assim, de enrolar, de ficar falando, gastar o tempo e falar só em questões políticas, questões orçamentárias que não versam sobre o direito que realmente os segurados têm. Então, firmando o nosso compromisso de te manter atualizado aqui sempre do que aconteceu, esse foi o resumo de hoje e a gente tem fé
que vai sair essa revisão amanhã, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Assim que sair no calendário oficial do STF, de acordo com o que a ministra prometeu no final da sessão, vai ser amanhã. Assim que sair no calendário oficial, a gente confirma essa informação para vocês, ainda hoje ou no máximo amanhã de manhã. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que a gente vai aqui sempre trazer informações atualizadas para você. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.